O Centro Esportivo Alagoano está muito bem encaminhado para passar para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro, mas se a primeira fase acabasse hoje, como ficaria a situação do CSA? Qual seria o grupo que ele ficaria? Contra quais times ele enfrentaria? Existe alguma vantagem? Você não vai precisar esperar até sexta-feira no Globo Repórter não, porque esse é o tema do vídeo de hoje. Então solta a vinheta aí, vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes da gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Agora vamos embora pro vídeo, porque o que motivou fazer ele é porque muita gente, né, não conhece tanto o regulamento da Série C, né? Então a gente vem aqui para deixar mais mastigadinho e explicar e também emanar boas energias, por que não? Né? Porque o CSA sim está muito bem encaminhado, óbvio, ainda tem 10 rodadas aí para acontecer, mas se o Azulão mantiver a mesma performance até aqui, passa de fase tranquilamente, tá? A probabilidade é muito alta, mas a gente vem também aqui explicar um pouco como é que é a segunda fase da Série C e o porquê de cada coisa, tá? Se a gente pegar aqui como ficariam os grupos, e aqui eu tirei esse print, tá, do regulamento da competição, então a gente já consegue ver aqui em qual grupo o CSA ficaria. Hoje, o CSA está na quinta colocação, então, passando de fase, o CSA ficaria no grupo B, tá? Junto com o primeiro colocado, com o quarto e o oitavo. Que se a gente for aqui para a tabela da Série C, hoje o primeiro é o Caxias, o quarto é o Londrina e o oitavo é o Ituano. Três times que o CSA ainda não jogou, né? E são times, sinceramente, que são realmente chatos de se enfrentar. Só que tem um porém. Na próxima fase, e é algo que o CSA ainda não passou, né? Ainda não passou por isso nos 2 anos em que jogou, tanto em 2023 como em 2024, o CSA ficou pelo caminho. Mas na próxima fase não tem essa de jogo fácil. Né, aqui dos 8, né, do primeiro ao oitavo, não tem esse time que você consiga dizer, olha, esse time daqui é realmente muito fácil, aqui ganha de certeza. Não, o que tem é, e a gente inclui o CSA nesse meio, é muito time carne de pescoço, né? Realmente é muito difícil. E aí entra a boa campanha que o CSA tem dentro de casa. E fora de casa, via de regra, o CSA tá sempre conseguindo tirar pontos do time mandante, seja vencendo, como foi o caso do São Bernardo, ou seja, empatando nos outros jogos, com exceção do jogo contra o Ipiranga, que o CSA acabou perdendo lá. Mas também teve todo um contexto que, enfim, não vale a pena a gente voltar agora nesse assunto, a gente já fez pós-jogo sobre, mas se o jogo fosse aqui em uma condição diferente, eu não tenho dúvida que o CSA jogaria melhor do que jogou a partida contra o Ipiranga. Não tô dizendo que iria ganhar de certeza, mas eu tô dizendo que o CSA iria performar melhor. Mas vamos lá agora trazendo para o vídeo, porque o que é que teria de vantagem? Quando você passa de fase, todos os times vão ter o mesmo número de jogos em casa e fora. Isso é fato. Então, não tem uma vantagem competitiva nisso. O primeiro e o oitavo vão ter a mesma quantidade de jogos em casa, diferente do que foi nessa primeira fase, que alguns times tiveram 9 jogos e outros, como o caso do CSA, terão 10 jogos nos seus domínios. O que é que pega aí talvez seja uma vantagem. Se a gente for dividir essa segunda fase em 2 turnos, primeiro turno com 3 jogos e o segundo com mais 3 jogos, você vai ter do primeiro ao quarto, jogando nesse primeiro turno, 2 jogos fora de casa. Vai jogar o primeiro fora, o segundo em casa e o terceiro fora de casa. E aí, no retorno dessa segunda fase, você, ao invés de ter um jogo só fora de casa, você teria 2. Em tese, no momento mais decisivo da competição. Mas se você for um time que nos 3 primeiros jogos você consegue aí 3 vitórias, já são 9 pontos, você já tá aí com meio caminho andado, né? Mas aí, óbvio, aí já é futurologia, não tem como aqui a gente dizer como é que vai ser essa segunda fase, né? O que dá para se falar é
realmente você ficar entre o primeiro e o quarto é preferível nesses 3 últimos jogos, se você precisar correr atrás do resultado, né, você ter esse retorno, né, esses 3 últimos jogos. Dos 3 você ter 2 em casa, é muito mais vantajoso, principalmente para o CSA, que tem uma campanha muito boa dentro de casa. Então, quando algum torcedor vem para mim e me fez refletir, tá? É por isso também que eu vim trazer esse vídeo para cá, porque eu sempre falei e continuo, né, concordando com isso. A primeira obrigação é estar entre os 8. E com entre os 8, você já conseguiu aí o seu primeiro objetivo. Agora, esportivamente falando, e até para moral do time, você terminar entre os 4 primeiros é muito bom, te dá um ânimo maior, né? O que não dá é acabar o gás, como foi em anos anteriores com alguns outros times. Mas aí é que entra o ponto importante e o que eu acho que seria interessante e que pode ser uma vantagem competitiva para o CSA na segunda fase. Todos os times de massa, e aí quando eu coloco times de massa, eu coloco Remo, eu coloco Paysandu, eu coloco Vitória. Todos esses foram times que. E aí eu pego 2 extremos, tá? Foram times em que fizeram primeiras fases de recuperação. Fizeram primeiras fases em que, em alguns momentos, flertaram ali até com um certo rebaixamento. Em determinado momento da primeira fase, e é por isso que a gente conta sempre os 10 últimos jogos, porque é quando o bicho começa a pegar, tiveram esse arranque. E esse arranque acabou continuando na segunda fase. Por quê? Por conta da sua imensa torcida. São times em que nitidamente a torcida jogou junto. Algumas pessoas podem dizer, isso não quer dizer nada. Torcida não conta. Para mim, torcida conta e muito. É um impulsionador. Foram campanhas em que nitidamente a torcida subiu o time na unha. E aqui o CSA pode tirar vantagem disso, aqui trazendo para a nossa realidade, o CSA pode tirar vantagem disso, como vem fazendo no decorrer do ano de 2025. Hoje, quando a gente fala de um CSA que foi mal, é um CSA que empata. E isso daí é positivo nos pontos corridos, né? Porque você está sempre pontuando. O que não dá é para você empatar demais, óbvio. É um time que perde pouco. E dentro de casa, o CSA é um time que perde pouco e empata pouco também. Dentro de casa, o CSA tem uma excelente campanha. E se isso conseguir entrar na Série C também, de fato, principalmente na segunda fase, na primeira fase o CSA tá dentro de um planejamento, tá? Tá tudo ok. Inclusive, repito, se o CSA mantiver a performance, né, exatamente o mesmo número de pontos que o CSA conseguiu nessas primeiras 9 rodadas, ele conseguir fazer nas 10 últimas, o CSA passa e passa, acredito até, com uma certa tranquilidade. Mas se isso conseguir entrar também numa segunda fase de Série C, que é outro campeonato completamente diferente, é onde muitos times que eram ditos como favoritos, de novo como o Botafogo da Paraíba do ano passado, não tô pegando no pé do Botafogo, tá? É porque realmente fizeram uma primeira fase espetacular e na segunda morreram na praia. E aí acaba tendo essa sensação de frustração. Ainda mais porque não é o primeiro ano que isso acontece. Se o CSA conseguir manter essa pegada e tratar os jogos em casa como verdadeiras finais, com a torcida empurrando, lotando o trapichão, como eu acredito que vai acontecer, aí é muito difícil você não acreditar num acesso. Aí é aquele negócio, né? Estão deixando a gente sonhar. E é verdade, eu acho que se isso acontecer, a probabilidade do CSA subir é muito grande. Mas é isso. Existe uma vantagem clara? Não, não existe uma vantagem clara porque todos os times têm o mesmo número de jogos em casa e fora. Porém, você ter as 3 últimas partidas, caso você precise, né, de recuperar pontos, você ter as 3 últimas partidas, 2 em casa, ajuda muito mais, né? As chances de você conseguir com o apoio do teu torcedor é muito mais fácil. Mas e você, vê uma grande vantagem competitiva? Chegar entre os 4 primeiros é sim uma prioridade ou entre os 8 já tá bom? A minha ideia é o CSA tem que sempre estar ali no bolo brigando entre os 8. Agora, se conseguir beliscar aí, como tá fazendo, né, uma boa campanha de G4, aí melhor ainda. Não só para a competição, mas também para a moral do teu time. Teu time chega com muito mais moral
para uma segunda fase. Eu acho que sim, isso é importante. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.